Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Manifestação no Ninho do Urubu. Torcedores chegam cedo à porta do centro de treinamento e são das torcidas organizadas, as principais torcidas organizadas do Flamengo, quem convocou o manifesto, e o manifesto é de apoio aos jogadores para o jogo de quinta-feira. Absurdo que o Tite fez. Tá rindo de quê, Marcos Braz? Iremos falar sobre isso. Briga pelo G4 será acirrada. Flamengo todo desconcertado, todo bagunçado, dirigido pelo técnico Tite, entrará em campo hoje pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. E a desmobilização do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, ela é flagrante, né? Acho que todos nós estamos vendo isso. Diante disso, eu queria saber o placar desse jogo de hoje, se vocês puderem colocar. E também pedir que todos deixem um like. Deixa o like aí, sobe o like no vídeo nesse momento e cliquem no botão inscrever-se, inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação. Você gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, o drone que vai sobrevoar o Ninho do Urubu vai trazer um monte de informações do nosso Mengão. Roda a vinheta. Galera, Flamengo entra em campo hoje contra o Grêmio. E assim, é curioso, né? Porque o Flamengo vai entrar em campo hoje e parece que o menos importante é o Flamengo hoje, né? A atuação do Flamengo hoje é o Campeonato Brasileiro, que parece que o Flamengo já se desmobilizou há muito tempo. Mas não se fala disso. Inclusive, a manifestação da torcida, das torcidas organizadas do Flamengo, elas estão acontecendo hoje no Ninho do Urubu para os jogadores que aqui ficaram. Porque o time que está lá no Rio Grande do Sul é um time basicamente formado por garotos e alguns atletas mais experientes. Então, eu queria saber de você, qual é a sua expectativa para o jogo de hoje, Flamengo e Grêmio? Faça um breve comentário do time dirigido pelo técnico Tite. É curioso porque a melhor performance do Tite no Flamengo foi justamente num período em que ele estava com o time reserva, no período da data FIFA. Então, será que a gente pode esperar alguma coisa hoje nessa partida diante do Grêmio? Até porque o Flamengo precisa pontuar. A gente olhando, o Grêmio que está na parte de baixo da tabela, teve uma série de problemas, né? A gente sabe o que aconteceu, a tragédia do Rio Grande do Sul, o Grêmio depois disso fazendo uma sequência alucinante de jogos muito maior do que a do Flamengo. Quer dizer, o Tite não vai ter do que reclamar. Só que em contrapartida dizem que o técnico Tite será o substituto para o próximo ano do Renato Gaúcho, que deixará o Grêmio para o Cruzeiro, e o Tite será o técnico lá no Sul, né, dirigindo o seu clube do coração, que além de Corinthians é o Grêmio. Enfim, será que o Tite tem, né, poderá pegar o Grêmio na segunda divisão? Porque o Grêmio está próximo ali, né, não vencendo hoje, ele ficaria muito próximo. Enfim, muitas coisas a gente já viu acontecer, né? Uma desmobilização enorme, grande, do Renato Gaúcho na época, e logo depois ele assumiu o Grêmio. Claro que a gente aqui não está dizendo absolutamente nada, em ocasiões diferentes. O Flamengo, na época em que enfrentou o Grêmio, poupou os seus jogadores principais. Por quê? Porque iria jogar uma final de Libertadores, é diferente do que vai acontecer nesse momento. O Flamengo esfacelado vai jogar contra o Grêmio, esfacelado irá jogar contra o Peñarol. Não é ser negativo, pelo contrário, a gente aqui acredita ainda numa grande vitória do Flamengo, tanto hoje quanto no Peñarol, a gente vai acreditar sempre. Mas fatos são fatos. A campanha do técnico Tite é pior do que a campanha do Sampaoli do ano passado, e que foi trágica para nós, né? Enfim, destacar aqui que a campanha, o Flamengo na Libertadores, aqui aparece 6 jogos, mas ainda não computa o jogo contra o Bolívar, que o Flamengo perdeu também fora de casa. O Flamengo está a 7 jogos sem vencer fora de casa na Libertadores, há mais de 2 anos. Então, todos esses tabus terão que ser quebrados para o manifesto que a torcida está fazendo hoje na porta do Ninho do Urubu.
surtir efeito de alguma maneira nesses jogadores. Será que o condicionamento físico, né, vai ajudar? Essa uma semana de trabalho vai ajudar de alguma maneira? Eu, sinceramente, eu só acredito na mobilização dos jogadores e que a performance técnica individual dos nossos jogadores possa sobressair na próxima quinta-feira. Porque se depender do coletivo, a gente está ferrado, a coisa não vai acontecer. Eu estou realmente pessimista quanto ao coletivo, mas imaginando que a parte individual e a mobilização dos jogadores, apesar do Tite, possa acontecer algo de novo. Mas antes, a gente tem o jogo de hoje. Qual o placar? Qual o seu placar para Grêmio e Flamengo? Né? Flamengo que vai ter uma briga acirrada. Se a gente abrisse aqui, e não vamos fazer isso, né? Porque um problema de cada vez, já temos muitos. O Flamengo que vai encarar o Grêmio hoje, ele está a 3 pontos de sair do G6. A gente aqui fala de G4, o Flamengo já está em quarto lugar, já está no G4 e pode perder essa posição a qualquer momento. Mas quando a gente olha para a classificação da Libertadores, são 3 pontos para sair do G6. Então a briga para se classificar para a Libertadores do ano que vem, ela vai ser acirrada. A gente viu ontem a atuação do Fortaleza, e eu vi à noite na minha casa. Assim, como pode o Fortaleza, que percorre em termos de quilômetro muito mais, né? Viaja muito mais do que o Flamengo, tem muito mais jogos do que o Flamengo na temporada, correr tanto contra um Bahia do que o Flamengo, por exemplo. E detalhe, o Fortaleza jogou meio de semana também, então assim, do que o Flamengo corre e consegue correr em seus jogos. Teve a data FIFA, parou, a gente esperava uma performance diferente e nada aconteceu. Enfim, e aí, quando a gente olha, né, o nosso vice-presidente de futebol, que está mais focado nas campanhas na campanha eleitoral, né, em divulgar a sua própria imagem, a imagem que a gente tem dele é essa que nós vamos mostrar aqui no embarque do Flamengo ontem para Porto Alegre, do time reserva, e ele foi acompanhando o time reserva. E olha a imagem dele. E aí, Braz, expectativa para esses 2 jogos aí decisivos? Inacreditável, né? Eu não sei se vocês conseguiram ver a pergunta, dando crédito aqui, inclusive, ao Coluna do Fla, que foi quem fez a pergunta, quem postou o vídeo. Pergunta qual a expectativa para esses 2 jogos decisivos. E ele ri. E a pergunta que fica e que eu queria fazer a ele é: tá rindo de quê? Não há motivo para rir. Se você chega no sábado, né, ontem, na Gávea, na sede social do clube, uma tremenda festa da democracia, e isso sim tem que ter, né, a parte democrática lá, com, de um lado, pessoas vestindo camisas de um candidato, de outro, do candidato da situação atual, e rindo, e tirando fotos e tal. Ou seja, todos estão focados em interesses políticos, sejam eles eleitorais em relação ao Flamengo ou fora do Flamengo. Quem sofre é você que está aí do outro lado. Sou eu, somos nós que, infelizmente, estamos tendo aí o final de semana, os finais de semana tristes e os meios de semana também, com a performance desse Flamengo do Tite, com esse Flamengo com a cara do Marcos Braz. A cara do Marcos Braz, ironizando de você, eleitor, de você, torcedor do Flamengo, ela reflete o momento atual do Flamengo. Você entra nas redes sociais dele ao longo da semana e uma, né, campanha eleitoral daqui, sobe rua, Rio de Janeiro e tal, panfleto, até mesmo na porta do Maracanã, diversas pessoas conhecidas, inclusive, né, entregando panfletos do candidato, e aí ele sai do Rio de Janeiro com a canjica aberta, né, rindo, achando engraçado a pergunta do companheiro, e ninguém quer falar. No momento ruim, teve lá na CBF, presidente não quis falar, Spindle não quis falar, hoje o Marcos Braz não fala e ainda ri. Esse é o reflexo do Flamengo. Queria saber qual é a sua opinião, e qual é a sua opinião em relação ao manifesto da torcida
No Ninho do Urubu, na minha opinião, o manifesto da torcida tinha que ser para saída do técnico Tite imediatamente. É a minha opinião. Queria saber se você concorda comigo. Mas a torcida, né, entende que o momento é de apoio ao Tite e aos jogadores. Beleza? Tomara que dê certo. E também a saída do Marcos Braz do Ninho daqui do Rio de Janeiro, indo a Porto Alegre, né, ontem ainda, e rindo. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, bom domingo.